Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio de Snowpiercer, o Expresso do Amanhã. Chama De Onde Menos Se Espera esse episódio. E esse episódio ele tem duas histórias mais ou menos, né? Só que uma das histórias ela é postergada para o próximo, né? Para frente da série, porque eles abandonam, né, a história, meio que eles colocam ali o tema, só que eles não desenvolvem, né? A história que seria secundária se torna a história primária, e essa história secundária meio que toma conta ali do episódio todo, deixando o conflito primário para ser resolvido depois. Esse conflito primário é o descontentamento ali da terceira classe com aquela mudança de pena para a menina lá, né, que ia ser presa, né, e depois, no final das contas, ela acabou ficando sob custódia dos pais, meio que não alterando a vida dela, né, visto que ela continua vivendo na primeira classe, continua sob custódia dos pais, e não tem pena nenhuma, a princípio, para ela, a não ser a condenação em si. A terceira classe não ficou muito feliz com isso e ia fazer uma greve. Com essa greve, a gente descobre uma informação que o pessoal da terceira classe em si não pagou para estar no trem. Eles pagam não em dinheiro, né? Eles não compraram o ticket ali para estar no trem. A estadia deles no trem é paga através do trabalho deles, que é justamente o que a gente já tinha discutido antes. Toda a estrutura do trem, a manutenção do trem, todo o dia a dia do trem ali é mantido no suor e no sangue dessa terceira classe aí, que é realmente quem faz o trem funcionar, né? Quem mantém a estrutura do trem ali bem lubrificada, né? Para que não dê problema. E então eles estão descontentes com isso, obviamente, e iam fazer uma greve. E a gente tem ali uma cena da Melanie indo lá e colocando que eles não podem fazer greve porque é toda uma estrutura que depende deles, e ela coloca que o senhor Wilford, ele está descontente com esse posicionamento deles e que se eles mantiverem essa greve, ele vai pegar 10 pessoas aleatórias ali e vai trocar com 10 pessoas aleatórias da cauda, né, do fundo do trem. Com isso, ela faz um discurso ali de tipo, vocês acham que a vida de vocês é ruim aqui na terceira classe, né? Vocês têm que lutar para manter isso aqui, porque existe uma vida pior, né? E aquele discurso, né? Olha, você tem que se contentar com o que você tem, né? Porque você pode perder isso aí também. Se você tentar galgar alguma coisa melhor aí para a sua vida, você tá correndo o risco de perder esse pouco que você tem. Então se contenta aí com o que você tem, né? Por um outro lado, né? Lógico que todo mundo sempre vai querer melhorar de vida, né? Eu tenho um pouco e não é tão ruim quanto o que a pessoa que tem menos, né? A pessoa que tem menos está numa situação pior do que eu. Só que eu que estou nessa situação que é ruim, mas não é tão ruim, eu quero melhorar. Assim como o cara que está na situação pior de todas quer melhorar. E o cara que está na situação média quer melhorar. Né? Todo mundo quer sempre melhorar um pouquinho. Então vem aquele discurso tipo, olha, não sonha muito alto não, porque você pode perder esse pouco que você já tem, né? O que meio que aquele discurso de não existe possibilidade de crescimento dentro dessa estrutura social que é criada aqui dentro do trem. Ok? Só que tudo isso é colocado de pano de fundo quando existe um problema num dos freios de um dos vagões lá do trem, e esse freio ele está ativado constantemente. Então ele tem a roda ali do trem rodando, e esse freio está prendendo ali as rodas, essa roda específica, e criando ali uma pressão no trem que não era necessária. Então está gerando calor, está desgastando essa peça, e tudo isso está fazendo com que o trem não funcione corretamente, né? Então você imagina também, tem todo 1001 vagões ali correndo, e tem um vagão ali que está querendo correr torto porque tem uma roda que está
tá travada ali, né? Então isso aí tá gerando um problema. E aí com esse problema, a gente tem a Melanie de novo, meio que assumindo, né, para nós espectadores, né, que, ok, ela que criou esse trem, ela vai consertar esse trem, né? Então ela coloca lá a roupa para poder ir para debaixo do trem lá e ligar ali uma mangueira do sistema hidráulico ali que tava, porque eles foram trocar a peça, né? Deu um problema e aí a mangueira ficou pendurada lá para baixo do trem e alguém precisava ir lá pegar para religar a mangueira, né? E ok, é ela que faz isso, ela que resolve isso tudo. Mas eu achei uma coisa legal, porque ela que vai lá, ela que desce debaixo do trem, ela que resolve o problema, só que na hora da festa, né, da vitória, de olha, deu tudo certo, são os engenheiros, né, o pessoal da engenharia que vai lá e recebe os louros, né, por esse feito, porque ela não pode também falar, olha, fui eu que desci lá e eu que resolvi, né, então justamente para manter esse mito aí do Sr. Wilford, né? Que ela é mais uma encarregada ali, uma funcionária, uma pessoa dentro dessa escala hierárquica aí que recebe ordens de um superior lá. Então ela faz a função dela e tem as outras pessoas, que são os engenheiros ali, que é o pessoal que vai fazer essa manutenção em si e tal. Acho legal, acho bacana essa posição, porque na hora da festa ela vai lá para um outro lugar lá, troca de roupa, bota a roupinha azul dela lá de funcionária lá do trem, né? E vai lá assistir a festa toda pro engenheiro que supostamente teria arrumado lá o problema. Que é aquele mesmo cara que tá lá sempre na locomotiva e que tem um caso com ela, né? E aquele outro engenheiro grandão que tem o rosto queimado pelo frio ali. Esse engenheiro grandão, que ele aparece numa outra cena, dando uma aula ali para as crianças, né? Que o Miles está ali assistindo, né? E ele está dando essa aula explicando qual que é o trabalho desse pessoal que realmente faz esse trem funcionar, né? Qual que é o trabalho do engenheiro, né? E como que é esse trabalho de manutenção. Então, meio que colocando ali na mesa para as crianças quais são as opções do futuro delas, né? Para ela meio que vai na escola o bombeiro, depois vai o policial, depois vai um advogado, depois vai um pessoal de cada profissão, né? Explicar a profissão, falar sobre a profissão para as crianças começarem a pensar ali, né? O que elas vão querer ser na vida delas, vão querer fazer na vida delas, né? E tal. E ele tá fazendo isso e o Miles fica ali todo interessado com a função de mecânico, de engenheiro ali do trem, né? E isso vai desenrolar que a Melanie vê que ele é super talentoso, assim, é um menino esperto, é um menino inteligente e que tá se dando super bem nesse lado da engenharia, da matemática, assim, né? Então é um menino que consegue resolver os problemas meio que sozinho, né? Então a Melanie já fica de olho ali e fala, peraí, esse moleque aí é esperto, né? Vamos ficar mais de olho, né? Vamos mantê-lo mais perto de nós, né? E depois, no final do episódio, ela presenteia o Miles com um paquímetro ali, né? Falando que foi o Sr. Wilford que deu para ela e tal, e que ela gostaria que ficasse com ele. Provavelmente não foi é um paquímetro genérico, né? Não tem nenhuma grande história, muito provavelmente porque a Melanie ela é essa pessoa que sempre conta meias verdades, né? Assim, provavelmente é um paquímetro genérico, mas que agora pro Miles tem um valor especial ali, né? Então ele vai começar a olhar para aquilo com outros olhos, né? Então talvez o que a gente tem agora seja um conflito que o Miles comece a se desligar, talvez, da cauda, né? Se desligar do fundo do trem e comece a abraçar essa nova vida, talvez se interessar realmente por essa nova vida na frente do trem, ali vendo outras possibilidades. É um caminho aí, um conflito talvez de personagem que eles possam colocar aí
para se desenvolver. Outro detalhe que esse episódio coloca é que o Layton descobre, né, que ele estava mal ainda de estar voltando ali da hibernação e tal, mas ele acaba descobrindo que eles têm... que todo passageiro do trem tem uma pasta ali, uma ficha com todas as informações a respeito deles. E alguns passageiros, né, tem um xizinho ali embaixo, né, e que isso meio que seria uma lista negra, né, e que é o pessoal que eles estão colocando nas gavetas de hibernação. E o Layton vai atrás lá da Melanie, consegue um bisturi ali e tal, pra ameaçá-la e tal, alguma coisa assim. E aí eles têm uma discussão naquele subtrem ali, tem um trem, um andar inferior ali do trem, né? Eles se encontram ali. E a Melanie fala pro Layton que ele tá entendendo errado, que não é isso, né? Eles não são... eles não estão colocando as pessoas que estão incomodando o trem, que têm visões diferentes e que vão abalar aquela estrutura. Ela está fazendo justamente o oposto, que justamente é preservar essas pessoas, porque o trem está se despedaçando. A estrutura inteira do trem, né, tanto mecânica, né, como esse episódio coloca, né, como social, toda essa estrutura está desmontando, né? Ela não consegue mais se sustentar, ela está entrando em colapso. Então, com isso, ela fala, não, a chance que nós temos de sobreviver a isso é realmente colocar os nossos melhores dentro dessas gavetas, para que eles possam sobreviver ao grande frio, né, caso esse trem pare, né? Então, se o trem quebrar de vez toda essa estrutura, então esse pessoal vai conseguir ficar preservado, criogenados ali dentro dessas gavetas, justamente para serem revividos depois que o frio passar. Então eles têm aí uma perspectiva de que em algum ponto essa situação ecológica do congelamento do mundo vai se reverter. E aí o Layton fala, mas quem escolhe, né? Você escolhe, você vai escolher quem são os nossos melhores, né? Ela fala, não, todos nós escolhemos quando a gente entrou no trem, porque nós deixamos pessoas para trás, né? Quando nós entramos no trem, a gente deixou uma vida toda para trás, né? A gente escolheu quem ia entrar no trem, ela não fala, mas fica subentendido, né? Até o pessoal da cauda, né? Que invadiu o trem ali, né? Eles também deixaram pessoas para trás, né? Eles não trouxeram todo mundo com eles, então eles a princípio estariam escolhendo também quem ia sobreviver e quem não, né? Então é um ponto aí que a Melanie coloca. Verdade ou não, se o que ela disse procede, né? Porque talvez ela tenha falado isso só para colocar uns panos quentes ali momentâneos com o Layton enquanto ela vai resolver o problema do freio ali do vagão, ou realmente ela tá falando a verdade. Olha, essa estrutura, assim, a gente vê que essa estrutura tá realmente ruindo, né? Então talvez ela realmente esteja colocando um ponto de verdade aí nessa meia verdade dela, né? Olha, essa estrutura tá com problema e a gente vai ter que encontrar uma outra maneira de preservar as pessoas, e talvez essa criogenia seja o caminho. Então, a resolver ainda esse caso. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Bom, o Tico mandou o vídeo dele, então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o 6º episódio do Expresso do Amanhã. Qual é o nome do episódio? De onde se menos se espera. E de onde menos se espera acontece um monte de coisas acontecem nesse episódio. A gente descobre o que acontece logo depois do descongelamento, ou não é descongelamento porque ele não é congelado, mas é depois que eles reanimam o detetive, né? E aí a gente descobre o que acontece durante a série e tudo mais, né? Mas antes de comentar um pouco mais sobre este episódio mais especificamente, né? Eu gostaria de voltar um pouco mais atrás, né? Há muito tempo atrás, né? As séries antigamente, quando só os canais de televisão faziam as séries de televisão e as coisas, né?
Todos os episódios da série e tudo mais eram transmitidos uma vez por semana. E como as pessoas não lembram, não iam lembrar ou não iam acompanhar toda a série, esse tipo de coisa, sempre acontecia o monstrinho da semana ou o fenômeno da semana. No Arquivo X, né, por exemplo, sempre tinha o monstrinho da semana, né, onde o detetive Mulder e a Scully eles tinham que descobrir qual era o acontecimento, qual era o bicho da semana e assim por diante. Em Star Trek, episódio série que a gente acompanha desde o começo e tudo mais, né? Também é o mesmo esquema, né? Toda semana tinha o monstrinho da semana, né? Embora sempre tenha, não no Star Trek, mas em outras séries também, sempre tenha um arco, coisas acontecendo ao longo dos episódios, o foco principal era o monstrinho da semana, né? O que preenchia 90% da história do episódio, né? Com o Netflix, né, todas essas séries, né, elas diminuíram de tamanho, ficaram todas de 10 episódios e todas acabaram passando a ser um filmão, né, onde você pode maratonar e tudo mais. E toda a temporada é uma única história. E esse Expresso do Amanhã, ele começou dessa forma, né, com o esquema do detetive, de descobrir qual era o crime e tudo mais. Embora toda semana também tivesse um pouco dessa coisa de o monstrinho da semana, era muito pouco, né, porque a coisa principal era a investigação. Com essa quebra, né, da investigação, com essa descoberta da investigação, com o encerramento da investigação, parece que essa série vai meio que ter os mesmos moldes das séries antigas, né? De toda semana ter o monstrinho da semana. Como não é uma série de monstros semanais, né? Como era Arquivo X, ou Star Trek, ou coisas do tipo, essa série vai ser, pelo visto, o desafio da semana, né? A catástrofe da semana que a Melanie e os engenheiros e assim por diante vão ter que ficar resolvendo, né? E o pessoal do fundão talvez seja o plano da semana para tomar o trem, né? Mais ou menos como o Pink e o Cérebro, né? Essa semana eu tenho um plano novo para conquistar o mundo, né? E é isso. Nesse episódio, o monstrinho da semana, também conhecido principalmente como o desafio da semana, era consertar o freio do trem. O que aconteceu? Um dos milhares de eixos, né, da roda, né, com freio e tudo mais, quebrou, porque deu um problema lá de curto-circuito e tudo mais, e travou o freio, e uma das rodas está parada, né, e raspando no trilho. E obviamente tá dando um baita problema no trem todo e tudo mais, com gravíssimas chances de descarrilamento e assim por diante, né? O que é uma coisa muito interessante, né? Eu gostei muito dessa parte do episódio, eu achei legal, achei interessante. E eu gosto um pouco dessa coisa de a gente tem, nesse caso é o trem, mas poderia ser um navio, poderia ser uma nave espacial e tudo mais, e só tem a gente tem que fazer todo o possível para que aquilo permaneça
íntrigo para que a gente não possa morrer e tudo mais, né? E o tempo todo tem alguma coisa dando errado para tentar matar a gente, por assim dizer, né? Uma série muito legal, embora eu não tenha visto ainda, mas o Newton viu e ele já contou ao longo da vida sobre isso, né? O Battlestar Galactica. Battlestar Galactica também é um pouco isso, né? Toda semana, todo episódio tem o desafio da semana, né? Do episódio. Bom, continuando com este episódio especificamente, né? A Melanie, tudo indica que ela é engenheira, né, formada pelo MIT, né, já que ela tem um agasalho do MIT e fórmulas no quarto dela e tudo mais, né. Daí, agora a gente fica sabendo que ela também, de certa forma, participou do projeto, da construção do trem, né. Tanto é que ela tinha que resolver um negócio hidráulico e foi ela que resolveu, né, a Melanie e tudo mais. E foi isso. Uma coisa muito interessante também, bom, em paralelo a isso, tem um detetive que está acordando e está com problemas por causa do uso das drogas para sedar ele, né? E ele está muito alterado, né? Está totalmente alterado, né? Eles falam, né? Essas drogas dão uma ressaca muito grande, né? Bom, de qualquer maneira é isso, né? Ele tá totalmente alterado por essas drogas e ele vai, tem um momento que ele vai correndo direto para Melanie, né? E tudo mais para tomar satisfações, né? Pelo que ele fez, por toda essa situação e tudo mais. E eu achei muito interessante o diálogo que eles têm, né? Ela explicando a situação dela, né? A situação do trem e assim por diante. E ele, apesar de estar totalmente alterado e estar muito bravo por tudo, né? Ele entende o papel dela na situação, né? Talvez obviamente ele não concorda com como as coisas estão sendo lidadas e geridas, né? As soluções que ela está dando para a sobrevivência de todos nós, mas ele entende a importância do papel dela, né? Eu acho uma coisa interessante isso. Daí ele recua e volta para a enfermaria, né? E a Melanie vai lá consertar o freio, né? E é isso. Uma coisa interessante que acontece logo, em paralelo a isso também, logo no começo do episódio tinha uma ameaça de greve, que eu acho muito interessante, né, essa questão das políticas e tudo mais, né, e também achei interessante a solução que ela dá, né, meio que modo chinês, né, de resolver questões trabalhistas, né. Uma das coisas que ela fala é, por exemplo, vocês vão fazer greve e tudo mais, então beleza, então se vocês fizerem greve eu vou prender 10 pessoas da terceira classe, vou colocar no fundão e vou pegar 10 pessoas do fundão e vou trazer pra cá, e as pessoas do fundão são 400 e elas matariam, fariam qualquer coisa pra ter o que vocês têm, né? Meio que modo chinês, né? Ou seja, bota o cara pra morrer de trabalhar e se ele não gostar, troca, porque tem uma fila aí de 1 milhão de pessoas atrás de você para fazer o que você faz, né?
E é isso. Logo depois da Melanie ter consertado o freio do trem, né, daquele eixo que estava com problema, uma coisa que eu achei muito interessante, muito legal, é justamente quando eles passam pela terceira classe, né, os engenheiros comemoram, ficam mal felizes e tudo mais. Mas uma coisa muito interessante é a feição da Melanie, né? Pelo menos ela já entra no negócio feliz, com uma baita sensação e cara de autossatisfação, né? De felicidade, né? De autofelicidade, de pensar, olha só o que eu fiz, né? Olha só como eu sou boa, né? Esse tipo de coisa. Mas logo em seguida, isso que eu acho uma coisa muito interessante das feições, né, da linguagem corporal. Você percebe que ela entra naquele vagão com uma baita autossatisfação, né, a felicidade de ter conseguido solucionar aquele problema, de ter conquistado, de ter passado por cima daquele desafio, daquele problema e assim por diante, né? E logo em seguida ela muda conforme os engenheiros começam a fazer um discurso, ficam super felizes e comemoram com todo mundo da terceira classe. É interessante ver a reação dela, a felicidade dela, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Pelas outras pessoas, pela felicidade das outras pessoas, pela vida das outras pessoas, pela própria felicidade, né? E eu achei muito interessante, muito legal isso. Gostei do episódio, achei mó legal, mas agora falando um pouco mais sobre a série de novo. Eu tô gostando da série, eu acho legal, vamos continuar até o fim, né? Acho que vai ser uma série muito legal de assistir, mas eu sempre fico, a partir de agora eu fico pensando, putz, eu acho que não foi uma boa ideia ter terminado a investigação tão cedo. Essa investigação deveria ter ficado até o final da temporada. A partir de agora, depois do quarto episódio, se não me engano, que eles resolucionam a investigação, a série meio que morre, ela deixa um pouco, o motivo de existência dela diminui muito, né? É isso, eu acho que realmente foi um grande erro estratégico dos roteiristas, diretores e pessoal que cuida disso, de ter encerrado essa investigação tão cedo, né? Essa investigação deveria ter durado no mínimo até o último ou penúltimo episódio da primeira temporada, né? Essa investigação deveria durar a temporada inteira, né? O julgamento talvez deveria ser o último episódio, ou o penúltimo episódio, ou o primeiro episódio da segunda temporada, alguma coisa do tipo, sabe? É isso que eu acho. Bom, nota para este episódio especificamente, né? Eu vou dar um 2,5, porque foi meio na média, né? Não teve nada de especial nesse episódio, né? Foi um episódio tranquilo, legal, gostei de ter assistido, mas não foi nada de especial. Bom, acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre o episódio de hoje. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Então é isso aí, tô de volta. Vamos lá, eu gostei mais desse episódio do que o anterior, né? Mas eu senti um episódio bem de preenchimento, assim, um episódio filler mesmo. Eles têm esse tema principal, que é essa greve, esse descontentamento aí da terceira classe, né?
e que eles querem discutir, só que, olha, a gente precisa preencher 10 episódios por temporada, então a gente vai colocar esse episódiozinho aqui com esse problema no freio, só para encher um episódio a mais, e a gente prorroga aí o nosso prazo para discutir o problema da terceira classe. Eu senti que foi isso, mas como episódio de ação, como episódio com um monte de coisas acontecendo, um monte de nossa, a menina tá debaixo do trem, vai cair, tem que pegar o cano pra ligar e tal, não sei o que lá. Como episódio de ação, é divertido sim, mas enfim, eu vou manter minha média de 2,5. A série deu uma... Depois que eles resolveram o mistério do assassinato, né, eu acho que a série deu uma caída aí de qualidade. Então saiu do meu 3 e foi pro meu 2,5, deu uma quedinha aí. Vou manter a média. É isso, vamos esperar então pelo próximo episódio. Muito obrigado por me aturar e nos vemos no futuro.